Olá, tudo bem com você? E aí, está participando já do projeto 10 dias de oração? Toda a Igreja Adventista está envolvida nesse projeto. São 10 dias de busca de Deus, de comunhão, de intimidade com Jesus. A igreja preparou um material muito bom, todos os anos isso é feito, né? O material aqui está, uma apostila, uma revista, Rumo ao Lar, revelando os segredos da vitória final. Muito bom esse material. E ele serve de guia para os estudos diários. Você pode aí com a sua igreja, quem sabe, realizar uma programação bem cedinho pela manhã. No caso aqui em Tatuí, a minha igreja está se reunindo às 5h30 da manhã. Alguns estão fazendo isso à noite, virtualmente, o ideal é presencialmente, né? É uma reunião assim simples, quem sabe aí 30, 40 minutos, para oração e recapitulação dos temas aqui desta revista. Vale muito a pena. Todos os anos isso é feito e há um resultado na forma de um reavivamento espiritual muito especial. Eu gosto muito de participar todos os anos desse projeto 10 dias de oração e também de jejum. Eu quero dar aqui a minha pequena contribuição, postando em meu canal vídeos curtos, resumindo o conteúdo aqui de cada dia. Hoje, dia 22 de fevereiro, primeiro dia da série de estudos Vencendo o Engano. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Esse primeiro texto aqui nos faz um chamado à obediência a Deus. Numa época em que há tantos ataques contra a lei de Deus, pessoas relativizando a verdade da palavra de Deus, pessoas minimizando a importância de sermos fiéis e enfatizando uma religião meramente emocional, um tema como esse realmente vem em boa hora. O texto aqui começa mencionando a história de John Huss, um reformador que deu a vida pela verdade. Aqui diz que ele se converteu, se convenceu de que a igreja da Boêmia precisava de uma reforma. Para que isso acontecesse, duas coisas eram certas. Primeiro, só seria possível por meio da exposição das verdades bíblicas e, segundo, isso provocaria uma forte oposição na igreja romana. Em 1415, Huss foi amarrado a um poste em Praga e queimado por seu compromisso inabalável com a verdade. Qual tem sido o grau de compromisso que nós temos com a verdade? Ele e outros mais mártires deram a própria vida por sua fidelidade. Deus espera menos de nós? Vou ler aqui alguns trechos do texto para hoje, começando aqui com um na página 7, que diz assim, lá no comecinho da coluna à esquerda: quando o princípio do amor domina o coração, quando o homem é renovado segundo a imagem de Deus, que o criou, a promessa do novo concerto é cumprida. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Se a lei estiver escrita no coração, claramente ela moldará a vida. A obediência, nosso serviço e compromisso de amor é o verdadeiro sinal do discipulado. Caminho a Cristo, página 60. De fato, quando a pessoa se converte de verdade e abre o coração para Deus e para a verdade, ele inscreve em nosso coração os seus mandamentos, de modo que obedecer a lei de Deus vai ser um prazer, vai ser algo natural na vida de um novo nascido, de um convertido. Se opõe à lei aquele que vive na carne, aquele que não nasceu de novo. Chamado à obediência. No Maior Discurso de Cristo, página 37. É o Criador dos homens, o doador da lei, que declara não ser seu desígnio por à margem seus preceitos. Sim, Jesus disse: não vim para abolir os mandamentos, eu vim para cumprir. Tudo na natureza, desde a minúscula partícula de pó no raio de sol até os mundos nas alturas, encontra-se debaixo de leis. Eu gosto quando essa comparação é feita, porque a lei moral de Deus, os mandamentos de Deus, são tão sagrados e importantes quanto as leis da física, as leis da biologia, por exemplo. E quem diria que as leis da física são uma coisa ruim que não devem ser obedecidas? Elas existem para a manutenção do universo, para que a realidade que nos rodeia possa existir. Todas as leis que Deus criou são boas, porque provém de um Deus de amor. E é assim que Paulo chama a lei moral, os 10 mandamentos, lá em Romanos, quando ele diz que a lei é santa, justa e boa, necessária para a estabilidade da vida, para a nossa existência. Então, da obediência a essas leis dependem a ordem e a harmonia do mundo natural. Assim, há grandes princípios de justiça que regem a vida de todo ser inteligente, e da conformidade com esses princípios depende o bem-estar do universo. Antes que a Terra fosse chamada à existência, já existia a lei de Deus e vai continuar existindo por toda a eternidade. Mais adiante, pelo poder de Cristo, como obedecer essa lei então se nós somos pecadores, se nós somos
tão imperfeitos. Só Cristo nos leva à verdadeira obediência. O amor de Cristo é o único poder capaz de abrandar o coração e levá-lo à obediência. Evangelismo, página 41. Sim, de fato, é pelo poder de Cristo em nós que nós conseguimos ser fiéis a Deus. Por nós mesmos, isso é uma impossibilidade. Ao pecador era impossível observar a lei de Deus, a qual é santa, justa e boa. Mas essa impossibilidade foi removida pela comunicação da justiça de Cristo à pessoa arrependida e crente. A vida e a morte de Cristo, em favor do ser humano, tinham por finalidade restaurar o pecador à aprovação de Deus, comunicando-lhe a justiça que satisfizesse as reivindicações da lei e encontrasse aceitação por parte do Pai. Sempre foi o propósito de Satanás invalidar a lei de Deus e deturpar o verdadeiro significado do plano da salvação. O diabo sempre esteve empenhado em lançar descrédito à lei de Deus e afastar as pessoas da vontade expressa dele na Bíblia e especialmente do plano de salvação, para que as pessoas não sejam salvas e tampouco sejam santificadas ali, vivendo de forma como Deus espera que elas vivam. Consequentemente, ele originou a falsidade de que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário tinha por finalidade livrar as pessoas da obrigação de guardar os mandamentos de Deus. Quantas pessoas repetem essa mentira, né? De que na cruz a lei foi abolida, de que com a graça não precisamos mais nos submeter aos mandamentos. Então quer dizer que hoje eu posso roubar, mentir, desonrar pai e mãe, adulterar, quebrar o sábado? Obviamente que não. Todos os 10 mandamentos são importantes e são para o nosso bem, uma bênção para nós. Mas Satanás tenta criar essa mentira, né? Tenta espalhar essa mentira, tem feito isso, de que na cruz nós teríamos aí a lei sendo abolida, sendo cravada ou coisa parecida, né? Ele tem imposto ao mundo o engano de que Deus aboliu sua Constituição, lançou fora seu padrão moral e invalidou sua santa e perfeita lei. Caso houvesse feito isso, como teria sido terrível o custo para o céu. Em vez de proclamar a abolição da lei, a cruz do Calvário proclama seu caráter imutável e eterno. Se a lei pudesse ser abolida e mantido o governo do céu e da terra e dos incontáveis mundos de Deus, Cristo não precisaria ter morrido. O pecado gera a morte. Pecado é transgressão da lei. Se Jesus pudesse mudar sua lei, se fosse correto fazer isso, ele poderia inclusive ter escapado da penalidade da lei, que é a morte. O salário do pecado é a morte, mas Jesus sofreu em nosso lugar a morte eterna, para que pudéssemos ter vida eterna e podemos, pelo poder que vem dele, ser fiéis aos seus mandamentos. Bem, resumidamente, esse é o tema para hoje, né? Fidelidade. Repito, num tempo em que as pessoas não se preocupam mais tanto com a verdade absoluta, com a fidelidade, com os mandamentos de Deus, com a palavra de Deus, sejamos nós o diferencial. Pensamos que Deus inscreva em nosso coração seus mandamentos, para que obedecê-los seja algo prazeroso e natural em nossa vida. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo especial, os 10 dias de oração em que tua igreja para refletir, orar, buscar uma consagração maior e um revamento da vida espiritual. Abençoa cada irmão, cada igreja que está se reunindo durante esse período, que ali haja realmente milagres e especialmente o derramamento do poder do Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor, com o teu Espírito, para que possamos, habilitados com esse poder, brilhar por ti e pregar o Evangelho, porque estamos indo rumo ao lar. Dá-nos a tua paz, as tuas bênçãos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Participe desse projeto, se reúna com a sua igreja em pequenos grupos, ainda que seja em casa, estude esse material, o PDF dele está disponível na internet, a apostila está sendo distribuída nas igrejas também, rumo ao lar, revelando os segredos da vitória final. Participe e seja reavivado pelo Espírito Santo. Um abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.